Para que serve o casamento, meu povo? Se alguém te parasse na rua e falasse assim, quer saber de uma coisa? Para que serve o casamento? O que você falaria? Eu acho que algumas pessoas falariam que é para ser feliz, né? Então, o casamento tem que me fazer feliz, me deixar feliz. Outros, para não ficar sozinho, né? Porque ficar sozinho é muito ruim, ter alguém para cuidar de mim quando eu estiver velhinho, né? E ficar velhinho sem gente para cuidar é muito ruim. Ou também resolver minha solidão, né? E eu não consigo viver sozinho. Ou para realizar um sonho, né? Que para muitas pessoas existe um sonho de se casar, um sonho de casamento que às vezes vai acima de muitas outras coisas. E se a gente olhar, né, há muitos anos já, o casamento na nossa sociedade é um produto descartável. Então, ele é feito para você ser feliz. Então, se esse produto, que é seu cônjuge, ele para de te entregar o benefício que você espera dele, seja felicidade, seja prazer, seja lá o que você espera do seu cônjuge, né, você troca de fornecedor. Na verdade, eu preciso de um fornecedor melhor. E eu não sei se você sabe, quem é antigo aqui da igreja sabe disso, que existem 2 mitos a respeito do casamento. E se você não sabe, você vai descobrir agora. O primeiro mito é o mito da pessoa certa. Porque se você encontrar a pessoa certa, tudo vai dar certo. É ou não é verdade? É o que a Disney nos vendeu a vida inteira. O happily ever after. Então você vai encontrar a pessoa certa e você tem uma ilusão de que existe uma alma gêmea para você. Sabe aquela tampinha da panela? E ela é compatível, ela é tão compatível com você, que você nem ela precisam mudar os seus defeitos e a sua incapacidade relacional que todos nós temos. É ou não é verdade? Então você vai encontrar a pessoa certa, e você vai viver isso, e você vai achar que o casamento, essa pessoa certa, vai curar todos os seus problemas, e vai realizar todos os seus sonhos, e os seus maus hábitos vão se resolver magicamente os dos outros também, né? Porque você quer muito mais que o do outro resolva do que o seu. É ou não é verdade? E aí, quando isso não acontece, qual que é a minha conclusão e a sua conclusão? Na verdade, eu escolhi a pessoa errada. E aí você vai em busca da próxima pessoa certa. E aí você tem aquelas pessoas que vivem atrás de pessoas certas, e a gente chama isso de serial daters, né, namoradores seriais ou casamentos seriais, e essa pessoa que vai em busca da próxima pessoa certa, e próxima pessoa certa, ela esquece que tem uma coisa em comum em todos os casamentos, ela. Só precisa se resolver. Né? Mas isso é uma conversa um pouco mais extensa que a gente faz em outra pregação. Mas tem um outro mito, o mito da promessa. Qual que é o mito da promessa? É a crença de que quando a pessoa se casar com você, vai dar certo. É a crença dos votos. A partir do momento que ela subiu no altar diante do Senhor, e o pastor abençoou, o padre abençoou, você foi lá no cartório, e sei lá o que você fez, no pacto pré-nupcial. Mas a partir do momento que vocês têm um compromisso público um com o outro, não tem problema você não ter se preparado e não ter maturidade para lidar com o casamento. A cerimônia resolve tudo, não é verdade? É o pó de pirilim-pim-pim, é o Jesus, gênio da lâmpada. Eu quero um casamento feliz. Não é verdade? E não é isso a fé cristã. Não sei se todos aqui já acreditaram nisso, mas é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós estamos caminhando nessa série na carta de Paulo aos Efésios, uma carta que foi escrita aí quando Paulo estava preso numa casa ali em Roma, 60, 62 depois de Cristo, e ele tinha acesso às pessoas que vinham até ele, e ele, como um bom pastor, começou a mandar cartas, porque ele queria que essas pessoas crescessem em Jesus. E ele escreve essa carta para essa igreja em Éfeso, né, uma cidade de Éfeso ali, na atual Turquia, antiga Ásia Menor, uma cidade portuária, uma cidade bela, uma cidade maravilhosa, rica, e ele escreve para esse pessoal, essa cidade que ele ficou lá 3, 4 anos ensinando, né? Toda a Ásia Menor foi evangelizada por causa dos ensinamentos de Paulo naquele lugar, que ele ficou num lugar que chama Escola de Tirano, ensinando 2 anos, e ele manda essa carta para esse pessoal, falando assim, olha, vocês têm que tomar cuidado, e nós estamos caminhando nela assim, devagarzinho, né? Sabe, igual quando você vai comendo feijoada, cada hora um pedacinho. Então nós estamos comendo uma feijoada magra, né? Não muito gorda, porque a gente é fit aqui na Luzeiro, teologia saudável. Então a gente vai nessa feijoada magra, cada hora comendo ali a linguicinha, né? Aquela parte gostosa do porco, e por aí vai. E hoje o Paulo entra no casamento. E é um texto muito interessante. Eu vou ler ele aqui e a gente volta nele, só um minutinho. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos,
Amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união de Cristo com a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Vamos orar de novo, né, gente? Senhor Jesus, essa é a sua palavra, ela que é viva e eficaz, e ela que nos ensina quem o Senhor é. Então, que possamos compreender a realidade das suas escrituras, para vivermos o melhor do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Gente, não sei se você sabe, mas esse é o texto mais longo, detalhado e conhecido na Bíblia sobre casamento. O que o faz também o mais tenso, não é verdade? Ele contém afirmações que podem ser muito controversas na nossa cultura, e com várias interpretações até, a respeito da liderança masculina e da submissão feminina. Então, é um texto que a gente tem que aproximar dele com muito carinho, muito cuidado, muito zelo e muita oração. E para entender o que Paulo quis dizer isso, o que a Bíblia quer dizer disso a respeito disso, nós precisamos dar um passo para trás. E é isso que eu quero fazer hoje. Nós temos que entender as bases para depois entendermos o que nós chamamos de iguais, porém complementares. Então, hoje eu vou mostrar a igualdade para que no dia 15, porque semana que vem nós temos Jimmy, a gente fale sobre essa distinção do gênero aí dentro do casamento. Hoje eu vou falar então sobre o poder do casamento, a definição de casamento de acordo com a Bíblia, a prioridade no casamento bíblico e também o propósito do casamento bíblico. Se você está aqui e não é casado, está na bênção. Se você quer casar, maravilhoso. Se você já casou e não quer casar mais, maravilhoso. Tem um monte de gente que você precisa definir isso para que elas não façam errado ou não continuem fazendo errado. Ou seja, isso aqui é uma bênção para todo mundo, e eu oro para que todos nós sejamos abençoados por isso. E a gente precisa começar, para falar do poder do casamento, nesse versículo. Semana passada eu parei nele, e eu volto nele. Se você olhar as traduções bíblicas, alguns vão colocar o verso 21 dentro dessa parte de casamento, e outros antes dessa parte de casamento. Não sei qual é a sua versão. O importante disso tudo é que isso está antes do casamento. Então existe uma afirmação muito importante antes de entendermos qualquer coisa sobre liderança masculina, sobre submissão feminina, que é: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se sujeitar, então, é você se colocar voluntariamente sobre a autoridade de uma pessoa ou de um governo, seja lá o que for. Ok? E o casamento, então, o que nós temos que ver é que o casamento não funciona no vácuo. Todo casamento ele precisa de ter algumas bases de acordo. Ela tem que ter alguma coisa que sustenta ele. E aqui, então, nós vamos ver o que sustenta as falas de Paulo para falar da liderança masculina e da submissão feminina. Porque para que o casamento funcione, então, dentro de um propósito e do propósito de Deus, os dois precisam de entender essas bases. Agora, esses versículos, então, para que eles sejam realidades, o 22 até o 33, que é o mais tenso aí, nós precisamos de conhecer tudo o que Paulo fala antes. Porque um dos maiores problemas nossos na interpretação bíblica e de muitas pessoas é porque nós esquecemos que o contexto é rei na interpretação bíblica. Vou repetir. O contexto é rei na interpretação bíblica. Então, a maioria que está aqui nesse auditório hoje tem caminhado conosco até chegarmos até aqui. Então, nós sabemos que existe uma base forte, isso é uma carta. Sabe quando você está conversando com o seu cônjuge, ou com a sua mãe, ou com o seu patrão, sei lá com quem, e aí a pessoa pega só metade da frase, você fala assim: mas você não entendeu o que eu falei antes? Para você entender o que eu falei agora? Nós temos que tomar cuidado para não fazer isso com os textos bíblicos. E para não distorcermos eles. Então é exatamente isso. Por exemplo, eu vou ler aqui algumas coisas que Paulo falou até aqui. No Efésios 1:8, ele fala que generosamente, de forma generosa, Deus derramou a sua graça sobre nós.
e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Então existe um entendimento, uma sabedoria de Deus que foi derramada por Ele sobre mim e sobre você, se você está em Cristo. Depois, em Efésios, no capítulo 2, os versos 4 e 5, ele escreveu: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então existe uma vida de Deus em nós que precisa nos capacitar para vivermos a vida cristã, mas principalmente isso que ele vai entrar agora aqui, são as relações mais íntimas que nós temos de marido e mulher, criação de filhos e também de trabalho, que muitas vezes você passa mais tempo no trabalho do que na sua casa, tá? Então ele vai trabalhando isso, ele nos fez família, e nós precisamos de entender o que é ser família de Deus, e existe um poder de Deus atuando em nós, para que nós possamos viver essa história toda. Efésios 4 agora, que talvez seja um dos mais importantes, verso 2 e 3, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Eu podia ficar falando de casamento só aqui. Eu podia confessar todos os meus pecados semanais aqui. Sejam humildes, amáveis, tolerando pacientemente o seu cônjuge, uns aos outros aqui, né? Verso 3, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Funciona no casamento ou não funciona? Faça todo o possível para manterem-se unidos no Espírito Santo, naquilo que Deus constituiu, pelo vínculo da paz. Paulo fala para a igreja de Roma o seguinte: no que depender de você, tenha paz com todos. Eu vou parafrasear ele: no que depender de você, tenha paz com a sua esposa, com o seu marido. No que depender de você. Então, não crie contenda. Outro, capítulo 5, que é onde a gente está agora, o comecinho do capítulo 5. Ele nos fala para sermos cuidadosos no nosso modo de viver, porque isso pode destruir os nossos casamentos, e nos enchermos do Espírito Santo. E aí ele fala assim: sejam submissos uns aos outros. Dentro dessa base de humildade, de amabilidade, de paz, de graça, de sabedoria de Deus, de favor de Deus, de poder de Deus, azeitando essas arestas, nós entendendo que nós somos pecadores e que carecemos da graça de Deus e que nós vamos pisar na bola, e que o outro vai pisar na bola, mas que o Senhor está no nosso meio, a gente chega nesse lugar que é o ponto de virada. Sujeitem-se. O que Paulo está falando comigo e com você, é que não tem como você ser um cristão, e principalmente nos relacionamentos mais íntimos, sendo arrogante, orgulhoso e ensimismado. Então, por isso que nós precisamos de falar sobre isso, antes de falarmos de liderança masculina e submissão feminina. Porque o casamento é feito por dois cristãos nas bases da fé cristã. Antes da Bela, minha esposa, ser minha esposa, ela é minha irmã em Cristo. Então, antes de eu lidar com ela como esposa, eu preciso lidar com ela como irmã em Cristo. Então, todas as bases que existem para o nosso relacionamento entre irmãos precisam estar contidas no casamento. E se isso precisa estar contido no casamento, eu tenho que ter submissão à minha esposa também. E aí isso pode quebrar a sua cabeça e só vai resolver isso daqui a 2 semanas, meu filho. Vai orar, vai marcar aconselhamento comigo para poder entender, vai conversar com outro povo aí que é mais sábio que eu, aqui da igreja. Mas, por exemplo, uma afirmação: casamento não é para criança, por isso que criança não casa, não é verdade? Casamento presta atenção nisso, 2 adultos, que escolheram andar juntos e caminhar juntos, ninguém te prendeu, ninguém te obrigou a casar com ninguém, pelo menos até onde eu sei. Antigamente o padre perguntava, né, vocês estão aqui, se alguém tem coisa contra? Não. Hoje a gente subentende que eles chegaram ali com as próprias pernas, não é verdade? Mas são 2 adultos, e dentro do cristianismo, são 2 adultos cheios do Espírito Santo, que buscam ter o caráter de Deus, e que buscam ser como Jesus, mansos e humildes de coração. Esse é o casamento. O casamento não é para criança. Então, antes do homem exercer liderança, existe uma submissão mútua no casamento. Existem negociações, existem conversas, existe o fruto do Espírito Santo, que você pode ler depois em Gálatas 5, que é um pouquinho daquilo, humildade, amabilidade e tudo, é um resumo do resumo, né? Para que a gente possa viver isso. Entendendo isso, qual então que é o principal inimigo do casamento? O principal inimigo do casamento, e está aqui nesse livro que eu estou falando para vocês lerem, é o egocentrismo.
é o hedonismo. O hedonismo é tudo para o meu prazer. Então, o principal, o câncer do casamento é que a pessoa busca que ela seja saciada. É uma coisa exclusivista. Você é o centro do seu casamento. Você é egoísta. O importante é você ser feliz. E o resto vem depois. Então, em vez de Jesus estar no centro, o João está no centro. Está amarrado. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você não está enxergando, mas você é o centro da sua casa e tudo tem que girar em torno de você. Principalmente maridos e ainda aqueles que sustentam a casa, que normalmente se tornam orgulhosos e autoritários. Nós vamos bater no C semana que vem, na outra, né, na verdade. Então volta aqui preparado. O problema do casamento, gente, não é então a incompatibilidade, porque todos nós somos incompatíveis, todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. O problema é que nós somos pecadores. E nós carecemos, então, da graça de Deus. Então, nós precisamos do Evangelho. E aí eu preciso citar o nosso Timóteo Keller. O Evangelho diz que você é mais pecador e falho do que jamais ousou acreditar. Mas, ao mesmo tempo, você é mais amado e aceito em Jesus Cristo do que jamais ousou esperar. Então, ele tem esse paradoxo em que você é totalmente pecador e não merece nada, e você é tão amado que Jesus te deu tudo. Porque Ele morreu por você na cruz do Calvário. E a partir do momento que você começa a entender isso e viver isso, o seu egocentrismo vai sendo quebrado. E aí nós precisamos de entender que o poder do casamento, então, ele reside em refletir, ou na capacidade de refletir o Evangelho. O seu casamento vai ser tão poderoso quanto você conseguir refletir o Evangelho dentro dele, nas suas relações. Na vida do seu cônjuge. E se cada um, então, dos dois estiver transbordando amor por Jesus, transbordando paixão pelo Senhor, aí o seu casamento vai ser igual a plaquinha que está aqui na porta: amor que acolhe, verdade que transforma. Então, como é que a gente cura os nossos relacionamentos? Gente, e nossos relacionamentos precisam ser curados todos os dias. Eu sou casado, vou fazer 21 anos daqui a 2 semanas. Orem para eu ter uma revelação de fazer uma surpresa bonita para a Bela, que não é fácil fazer surpresa para aquela mulher, não. Que bom que ela não está aqui agora. Até me perdi. Por quê? Porque quando você está cheio de Jesus, você transborda Jesus e você transborda serviço no outro. Então, o casamento ele precisa ser uma competição de quem serve mais. Não, você primeiro. Não, você primeiro. Não, deixa que eu faço. 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 Então, nós precisamos de servir o outro sem sermos consumidos pelas nossas carências. Porque tem gente que serve muito para ser aceito. Não é a partir de carência, é a partir de plenitude. Você está resolvido com você mesmo. Nós vamos falar muito sobre isso. E é por isso que é no temor do Senhor, gente. Por isso que é no temor do Senhor. O temor do Senhor, então, ele é aquele aquele uau. Sabe aquela pessoa que se você vê, você fica assim, não consegue nem falar, eu queria 5 minutos para conversar com essa pessoa, mas não consegui perguntar nada. Poxa, ele é o fenômeno. Não é verdade? Ele é o, Andrea Bocelli para os mais experientes do lar, do ambiente. Deus é terrivelmente belo, e quando você está espantado com esse amor, está maravilhado com esse amor, está assim, impactado com esse amor, você fica com tanto zelo que você não quer falhar com ele, você quer deixar ele feliz, e aí você começa a viver o Evangelho no seu casamento. Porque quem merece é Deus, às vezes o outro não merece não, gente. De vez em quando a gente vai olhar e fala, não merece não. Mas quando você olha para o Evangelho e fala assim, eu não merecia, Deus fez por mim, não é verdade? E aí a gente vai ter esse coração de servo. E o coração de servo, ele vai matar o meu egocentrismo e o seu egocentrismo. E no casamento, então, eu separei aqui 3 habilidades, pelo menos, que nós precisamos de ter. A primeira delas é ouvir críticas sem ser esmagado. A pessoa pode ser perfeita na comunicação não violenta dela, né? Os nomes atuais. Mas, muitas vezes, mesmo assim, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Eu adoro ser chamado a atenção. Não, é bênção você poder melhorar, mas nós somos todos reativos. Mas nós temos que conseguir ouvir essas críticas sem nos tornarmos defensivos. Nós precisamos de assimilar isso sem ser esmagado. Tá? Agora, nós também precisamos fazer crítica ou criticar o outro sem esmagar o outro.
Então, às vezes, gente, é a hora de se silenciar, para não falar cala a boca, que é agressivo, né? E aí você vai para o seu quarto, respira, dá um tempo, depois você volta. Porque você sabe que se você conversar naquela hora, você vai atropelar o outro, porque você quer matar e não resolver. Você quer ganhar a discussão e não ganhar o outro. Então nós precisamos de estarmos tão cheios do Espírito, refletir tanto o Evangelho, que nós vamos ouvir críticas sem ser esmagado, fazer críticas sem esmagar o outro e perdoar sem guardar rancor profundo. Porque tem gente que fala, não, está tudo certo. Aí passa 5 anos, você lembra o que você falou comigo lá na igreja aquele dia? Eu não esqueci aquele dia lá no carro que eu falei, eu esqueci. O problema não é se esquecer ou não esquecer, agora quem perdoa, resolve. E para perdoar, gente, só precisa de uma pessoa, quem está perdoando. Agora, para reconciliar, precisa dos dois. Isso é uma outra conversa ainda, sobre relacionamentos saudáveis. Mas é uma outra janela, mas é importante saber, se você pagar o preço no seu coração para liberar o outro a respeito disso, perdoar. Então, casamento precisa ter essas 3 coisas. Se você conseguir dialogar, e se você conseguir perdoar, já é um excelente começo, tá? E o casamento, gente, ele é tão poderoso que ele vai nos tornar mais parecidos com Jesus. Esse é até o último ponto. Ele é a ferramenta criada por Deus, uma das mais potentes para que nosso caráter seja esculpido, transformado, porque ninguém nos influencia tanto quanto quem divide a vida e a cama com a gente. Então ele é esse ambiente de total vulnerabilidade, porque a pessoa te conhece por inteiro, ou deveria te conhecer. E aí nós caímos então na definição do casamento, que é quando eu quero estacionar, um texto que eu quero estacionar hoje, é o Efésios 5:31. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, ou uma só carne, também que é uma tradução até melhor. Qual que é a ideia aqui? Paulo, ele está trazendo, Gênesis acho que 2:14, se não me engano, lá na criação, Deus olha para o homem e fala assim, olha, não está legal esse homem sozinho, cria Eva, né? Então Adão, depois vem Eva, e aí ele fala assim, cara, não é bom que o homem esteja só, porque ele precisa de alguém que seja como ele. Por quê? Porque Deus existe em 3 pessoas, e ele tem gente que é como ele. Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma essência, o mesmo poder. E quando Deus sopra em nós a vida, e o fôlego de vida, ele passa, então ele transmite para nós a imago Dei, imagem de Deus. E transferindo essa imagem de Deus em nós, nós temos muitas coisas que vêm do nosso Criador. E uma delas é a necessidade de nos relacionarmos com semelhantes. O homem já tinha todos os bichinhos do Éden para relacionar, e ele estava só. O homem tinha um ambiente sem pecado, o homem tinha Deus visitando ele no final da tarde para dar uma passeada e para ver quais nomes novos que ele inventou lá para os bichos novos, e mesmo assim o homem estava só. Por quê? Porque ele precisa de um semelhante. E aí ele cria Eva, da costela de Adão, adormece ele e tal, e aí ele fala assim, ó, o homem vai deixar pai e mãe e os dois vão se tornar uma só carne. E é muito engraçado, porque a gente não sabe nem se Adão tinha umbigo, né? Porque não tem pai e mãe, né? Tem um criador. Deus já estava olhando lá na frente. E aí, não só Jesus, quando ele está trabalhando no adultério, em 2 evangelhos, quando ele está falando sobre adultério, ele cita a base, como também Paulo usa esse texto aqui, explicitamente, e de uma forma um pouco ajustada, no 1 Coríntios capítulo 6, quando ele vai falar sobre não fazer sexo antes do casamento, ou como lidar com seu corpo com santidade. E o que ele quer dizer, então? Que o homem deixa pai e mãe, ele se une à sua mulher. Então ele, de alguma forma, ele vai começar a conviver com essa pessoa e vai misturar a vida dele com a vida dessa pessoa. E eles vão se colando, se misturando, até um ponto que você começa a ver um no outro, e eles são conectados como essas 2 folhas coladas aqui. Deixa a folha aqui. Vai colando. Ela vai ficar secando, igual ao seu casamento, vai decantando. Tá bom? Por quê? Porque a essência do casamento é uma aliança. Qual que é a diferença? Por exemplo, para a gente, então, o casamento às vezes é um contrato. Um contrato, ele tem 2 finalidades, né? Eu te dou o que você quer, você me dá o que eu quero, e está tudo bem, não tem multa. E tem uma cláusula para sair. Então eu foco nos meus direitos. Mas a aliança é diferente. A aliança, ela é uma entrega para o outro por inteiro. E qual que é o nosso o nosso exemplo de aliança? É a aliança de Jesus conosco.
É isso que ele falou no texto ali, que ele se entregou por nós e morreu para que nós tivéssemos vida. Então nós olhamos para essa aliança de Jesus, que focou em mim, e aí nós andamos nisso. Então eu tenho uma aliança com a Bela. Eu tenho então uma responsabilidade, não um contrato. Eu tenho uma aliança que nós dois vamos nos tornando uma só carne. É porque a gente vai dividindo a nossa vida dentro dessa aliança, nós temos um compromisso de andar juntos e intimamente em todas as áreas da vida. E nós temos que ir colando essas áreas da vida sem se rasgar. Nós temos que juntar a parte econômica, nós temos que juntar a parte emocional, nós temos que juntar a parte física, nós temos que juntar a parte legal, social. Por isso que casamento é um contrato de convivência, é uma entrega total. Por isso que Jesus assinou o contrato por mim e por você, porque nós iríamos falhar. Então ele fala assim, pode deixar que eu assino por você. Sabe quando você precisa assinar um negócio pelo seu filho, que é menor de idade? Fala assim, assinar tudo seu filho vale nada. Porque ele não consegue cumprir, ele não tem maturidade, responsabilidade para cumprir isso. Jesus falou assim, eu sei que você não tem responsabilidade para cumprir isso. Pode olhar para todas as alianças de Deus ao longo do Antigo Testamento, é ele que assina o tempo inteiro. Com Abraão, passando no meio do fogo, coisa maravilhosa, gente. Ele pega a caneta e resolve. E para que é o casamento, então? É essa entrega total, sem reservas. Porque aí sim, nós vamos ter um ambiente seguro o bastante para sermos vulneráveis. Tá? E aí, como é que a gente define essa aliança? Ela tem que ser um compromisso legal. O que significa isso, gente? Que de acordo com a lei daquele país e naquela época, ela precisa acontecer de uma forma válida. Hoje é cartório, não é verdade? Ou um acordo, sei lá o que você faz. De outro, público. Não é uma coisa que só vocês dois fizeram ali. É público. Público. Todo mundo tem que saber. Tem que ter uma forma das pessoas saberem que existe ali uma união entre vocês dois. Exclusivo, é só entre o homem e a mulher. Tá? De acordo com a Bíblia. Não tem trisal, não tem isso, não. E é permanente. Permanente. É um compromisso para a vida toda. Existem cláusulas de saída? Existem na Bíblia. Mas elas devem ser evitadas ao máximo. Ok? E para compartilhar a vida toda um com o outro. E é por isso, então, gente, que a igreja evangélica, de uma forma geral, ela aceita o casamento das pessoas só no cartório, pactos pré-nupciais, ela aceita que o padre fez o casamento, ela aceita, sei lá, como você casou. O importante é cumprir tudo isso aqui. E a gente fala, você vai casar no cartório, é o mais importante. Por exemplo, a gente não faz casamento se você não tiver casado no cartório antes, ou se não for um religioso com efeito civil, que é o que a gente mais faz aqui na Luzia. Que aí quando eu assino, está valendo para todo mundo, né? Está valendo legalmente o seu casamento, ou quando alguém quer assinar. Ok? Então, o casamento, ele precisa ter essa declaração. E por isso que amaziado, quando converte, casa. Porque você ser amaziado significa que vocês estão dividindo tudo, só que vocês não têm compromisso público nenhum com o outro. Isso não é casamento. Pelo menos para um cristão. Se você não é cristão, está tudo bem, continua do jeito que você quiser, e aí, mas no dia que Jesus entrar na sua vida, lembra disso que eu estou te contando hoje. Por quê? Porque a gente precisa de ter aliança. E a forma de fazer essa aliança, então, ela vai mudar nas culturas, mas a gente precisa de ter esses pré-requisitos. E um outro ponto importante é que na nossa cultura o amor é um sentimento que vem e vai. Mas esse sentimento que vem e vai, na Bíblia se chama paixão. E paixão está em outra categoria, está na categoria das obras da carne. Significa que você pode ter prazer, desejar milhares de pessoas ao longo da sua vida, inclusive sendo casado. Mas isso é uma coisa que o velho homem faz. E você escolhe amar aquele com o qual você tem um compromisso permanente, legal, público, explícito. Entendeu? E aí a aliança, então, ela é para você ter essa segurança e esse lugar onde você serve o outro. É igual você faz com o seu bebê. O bebê, né, muitas vezes, ele não tem nada para te dar em troca, mas você vai lá e serve ele. Uma das coisas que mais me transformou nesse livro, eu já vou confessar meu pecado aqui para vocês, uma das coisas que mais me impactou quando eu li esse livro há muitos anos atrás, é quando eu aprendi que eu tinha que servir a minha esposa mesmo quando eu achava que ela não merecia e eu estava de bico. Ou só eu que fazia bico lá em casa? Fala, que cara que faz tudo, no dia que está de mal, faz nada. Oi, tudo bem? Bom dia. Passa direto, entra no banheiro. Aí quando está tudo bem, e aí, meu amor? Entendeu?
Eu aprendi que, como eu tenho uma aliança com a Bela, independente se eu estou achando que ela não está merecendo nada, eu tenho que servir ela igual. E hoje em dia eu tento servir até melhor. Falho miseravelmente às vezes e acerto maravilhosamente às vezes. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com ela. Não é o meu sentimento. Eu escolhi. Amor, então, gente, na Bíblia, ele é uma ação, um compromisso. Por isso que nenhum cristão deveria falar, sentir é outra coisa, falar que Deus não o ama, ou que Deus não ama mais. Porque se Jesus morreu na cruz por mim e por você, antes de que nós pudéssemos falar oi para Ele e merecer qualquer coisa, Ele já demonstrou amor por nós e já está cravado na cruz. Olha para a cruz e lembra que Jesus te amou antes de você merecer qualquer coisa. O amor é uma escolha. O amor é uma ação. O amor é um compromisso. E casamento não é consumo. Consumo é padaria. Você vai lá e troca de padaria a hora que você quiser. Todo mundo pergunta, onde você arrumou esse pão de queijo gostoso? A padaria aqui do lado. Mas eu estou tentando achar um pão de queijo mais gostoso e vou parar de comprar um pão de queijo desse. Casamento é diferente. Na aliança nós nos comprometemos com o nosso cônjuge a vivermos isso para a vida inteira. E a aliança, então, é essa união inseparável entre esse dever, a lei, e a graça, o deleite. Essas duas coisas juntas. Ela é uma coisa legal, que existe uma forma, a pessoa não consegue fugir, mas também existe um amor, um deleite, uma entrega, e cria esse espaço para que o amor possa florescer, para que a pessoa possa crescer. Aí a gente entra no papo de sexo no casamento. O sexo dentro do casamento, então, ele tem um papel litúrgico, de celebração, e ele também tem um papel de unificar e profundamente, né? Ele azeita essa relação, ele é necessário. A gente fala que o sexo ele é a celebração da aliança do casamento. Então, todas as vezes que você se une com seu cônjuge, vocês devem estar celebrando toda essa aliança, toda essa unidade. E por isso que eu vou citar o Keller de novo. O sexo é o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente a outro ser humano. É o modo designado por Deus para que um homem e uma mulher digam um ao outro: pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. O sexo não pode ser usado para nada menos do que isso. Então o sexo ele atua como essa cerimônia de renovação da aliança. Ele revitaliza esse compromisso. Ele ajusta esse compromisso. Tudo que nós nos comprometemos no altar, se foi no altar, ou um com o outro, ele celebra e renova. Então o ato sexual ele foi estabelecido por Deus para que o homem e a mulher declarem essa total exclusividade. Por isso que não é exibição. Sexo fora do casamento é exibição. Olha o tanto que eu sou bom, o tanto que eu fui bom, o que eu faço bem, o que eu não faço bem, meu ângulo melhor, né? Fora do casamento é assim, dentro do casamento não, dentro do casamento é entrega. Entrega total. Lógico que tem deleite, lógico que tem prazer, lógico que tem você olhar para o outro para celebrar isso, mas é completamente diferente. É completamente diferente. Só que para que o casamento funcione, então, nós não podemos conservar só a nudez do sexo, nós precisamos conservar a nudez em tudo. Então é necessário que as nossas emoções sejam conservadas nuas. Como você está sentindo? O que está acontecendo no seu coração? O que se passa hoje com você? Social, a sua vida social também passa por esse filtro do casamento, por causa do próximo ponto, que é a prioridade do casamento. A sua vida financeira, ela é completamente aberta para o seu cônjuge. Não pode haver nada que ele não saiba. Não faz sentido dentro de uma aliança isso acontecer, pelo amor de Deus. E a sua saúde. Não esconde que você está doente ou que você está saudável demais da conta. Então o sexo ele tem essa função da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É celebrarmos a aliança de Cristo conosco. Celebrarmos que Ele morreu na cruz e que nós vivemos para Ele. E o que o sexo faz então? Ele reencena essa celebração, esse ato físico, ele reencena então essa entrega de um para o outro, essa unidade inseparável criada pelo matrimônio. Terceiro ponto. Qual que é a prioridade do casamento? A gente volta para Efésios 5:31. Além de se unir, eles deixam papai e mamãe. Deixar papai e mamãe significa várias coisas. Mas nós precisamos entender que o casamento, então, ou o seu cônjuge, passa a ser o seu relacionamento primário e fundamental na sua vida. Nada é mais importante na sua vida que o seu cônjuge. A partir do momento que você casou, família significa você, seu cônjuge e seus filhos. Os outros são parentes. Não estou diminuindo, eu só estou deixando bem claro. Desenhando linhas aqui, para quem não entendeu. E
O que significa, então, nada pode vir antes do seu cônjuge? Em primeiro lugar, a sua carreira. Se a sua carreira, o seu crescimento profissional mata o seu casamento, destrói a prioridade do seu casamento, bomba, pé. Eu sei, gente, que nós vivemos num mundo caído, que a terra está amaldiçoada, que a gente tem que suar para poder ganhar umas milhares de reais aí, não é verdade? Mas nós temos que orar e buscar o Senhor para achar esse equilíbrio. Eu sei que é desgastante, eu sei que é difícil, eu sei que tem profissões que viajam muito, que acontece muita coisa, eu sei disso tudo. Eu fico fora de casa muitas noites e tenho filho pequeno. Mas precisa haver uma conversa, precisa haver um equilíbrio, para que a carreira não destrua o seu casamento, para que os seus pais não destruam o seu casamento, para que as suas amizades não destruam o seu casamento, para que os seus filhos não destruam o seu casamento. Sabe, um dos grandes perigos do casamento é você buscar nos seus filhos a sua principal fonte de afeto e prioridade. Isso tem a tendência de não só destruir o casamento, como você dá um exemplo tão mau para os seus filhos, que vai gerar uma dinâmica emocional, às vezes patológica, que eles não vão saber qual que é a prioridade do casamento. E aí depois, o que vai acontecer? Na hora que eles saírem de casa, isso costuma acontecer mais com mulheres, na verdade, né? Você fica sem ver, entende o que está acontecendo. E você não tem mais casamento, porque você já não relaciona com o seu cônjuge. E aí vem a crise. E para o homem, normalmente, gente, isso aqui acontece de forma distinta, mas normalmente é o casamento dele com o trabalho. E aí ele não consegue viver sem aquilo mais e fica completamente perdido. E a vida dele acabou sem propósito. Então, gente, deixar papai e mamãe também significa não impor os padrões da sua família de origem na família que foi constituída. Vocês precisam gerar um novo lar, olhar para a palavra e negociar dentro das suas duas culturas qual que é a melhor cultura para vocês. Submissão uns aos outros. Por exemplo, a família da Bela, né? Meu sogro e minha sogra estão até aí hoje. A família da Bela é uma família mais fechada. Eles não costumam conversar muito sobre as coisas mais íntimas dele, de dinheiro, de não sei o quê. Um irmão não sabe do outro. Isso é a cultura deles. Na minha casa, gente, a gente fala disso batendo papo na sala. E no começo do nosso casamento foi muito difícil eu entender que ela se sentia completamente exposta quando eu falava para minha mãe quanto que eu ganhava. Entendeu? E para o meu irmão, e para a gente era normal falar disso, e ela se sentia completamente invadida. E por outro lado, eu falava assim, que coisa maluca, por que não? Se você é casado, você tem o seu. Eu já falei o meu. Sabe aquela casa, às vezes, que a mãe fazia tudo, que o pai não podia encostar nem num garfo para lavar? Aí o marido acha que a mulher vai ter que ser assim. Aí ela vira e fala para ele assim, lá em casa meu pai até lavava roupa. Ah, mas não sei o quê. Me mostra na Bíblia onde que o homem não lavou roupa. Me mostra. Por que eu tenho que limpar esse kimono fedorento seu? A Bela nunca falou isso para mim, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. E é verdade, nunca falei isso. Vocês precisam, gente, dentro do casamento, nós combinamos e dividimos o peso. Porque a maternidade exclusiva é pesadíssima. Dolorida. Tanto é que nós estamos começando a fazer alguns trabalhos específicos com mães de filhos pequenos, de tão preocupante que é essa parte da vida da mulher. Tem muito problema psicológico, psiquiátrico, que vai gerando ali de depressão, que fica escondido por trás da maternidade, do cansaço da maternidade. Isso é uma das preocupações nossas como igreja, vamos começar um trabalho com isso na semana que vem. Então a gente precisa lembrar, então, que dentro do casamento, ele está na capacidade de cada um refletir o evangelho. O casamento é uma aliança, um compromisso legal, público, exclusivo, permanente para compartilhar a vida com o outro, toda a vida. A prioridade do casamento é o seu cônjuge. E aí nós entramos no último ponto de hoje. Qual que é, então, o propósito do casamento? Para que serve o casamento? Vou trazer aqui a parte que Deus fala para os homens, mas normalmente a gente vai ver que essa aplicação serve sempre para os dois, de uma forma ou de outra, ok? Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Qual que é então, gente, o propósito do casamento? O propósito do casamento é te fazer mais parecido com Jesus.
O propósito do casamento é uma jornada em que você vai santificar o outro. O que significa santificar? Santificar é fazer com que a pessoa tenha uma vida mais voltada para Deus, mais focada em Deus, uma vida exclusiva para agradá-lo. E quando nós entendemos que essa vida ela funciona de segunda a segunda, de uma forma integral, e não só num domingo, de uma forma eclesiástica, nós entendemos o que eu estou falando. E então o casamento, ele não pode ser um lugar de autorrealização, por mais que você possa se realizar no casamento, mas não é prioritário isso, não está em primeiro lugar, e também de satisfação romântica, até que a satisfação romântica precisa existir dentro do casamento. Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, tem uma conversa extensa sobre sexo no casamento lá. Tá? Então existe a satisfação romântica, existe a autorrealização, mas o propósito do casamento é uma amizade espiritual de companheirismo mútuo. Deve ser então, gente, isso quer se tornar uma só carne. Deve ser, então, um tem que ser amigo, companheiro. Então é mais do que química física, porque ela passa. A química física, ela é uma consequência do companheirismo. Ela é alimentada pelo companheirismo. Então a gente tem que nutrir em nós esse prazer de estar junto. Esse prazer de ser a prioridade do outro. De ter alguém que torce por nós, de ter alguém ali por nós. Além disso, ela é espiritual. O que é ser espiritual? Ela é focada e pautada no Evangelho. Nós olhamos um para o outro, não apenas como nós temos boletos para pagar todos os meses, nós temos que tirar férias e nós temos que nos deleitarmos um no outro e fazer filho e criar esse menino bem. Não. Existe um propósito de Deus na vida do João. Existe um propósito de Deus na vida da Bela. E nós vamos juntos buscarmos que cada um viva o propósito de Deus na sua vida. Existe um propósito de Deus na vida dos meus filhos. Nós vamos juntos fazer com que tudo que nós podemos para que esses meninos cumpram o propósito de Deus. Por isso que ela precisa ser profunda. É o relacionamento mais íntimo que nós deveríamos ter. Por isso que não faz sentido nenhum você ter alguém do sexo oposto que seja amigo de você mais do que o seu cônjuge. Do mesmo sexo, tudo bem, mas o sexo oposto não faz sentido. Não pode acontecer. Nós temos que cultivar essas coisas. E aí nós temos que entrar para gerar esse lugar profundo, vulnerável, de unidade, onde existe essa nudez. Lembra que depois de Gênesis ali, quando fala que vai unir, e os dois vão se tornar uma só carne, fala assim, os dois estavam nus e não tinham vergonha. Casamento bíblico, casamento de sucesso, é um casamento em que em todas as áreas os dois estão nus e não têm vergonha. Nesse ambiente seguro, nesse lugar seguro, você é verdadeiramente conhecido, e sendo verdadeiramente conhecido, você ainda é totalmente amado, porque eu tenho certeza que seu cônjuge sabe seus piores defeitos. A Bela pode fazer um culto só sobre os piores problemas do João. Culto de mulheres, o que o pastor deixa a desejar de acordo com a Bíblia. Semana que vem, na Luzeiro, sexta-noite. Louvor da Dani, maravilhosa. Oh Jesus, que bom que isso não acontece. E a gente está acostumado então, gente, a tampar os nossos defeitos. O que aconteceu com Adão e Eva em Gênesis 3 quando eles pecaram? Eles viram que estavam nus e eles se cobriram. Gente, a nossa tendência carnal é esconder os nossos defeitos. Esconder as nossas imperfeições. As mulheres, então, adoram comprar roupa de acordo com como está o corpo hoje, não é verdade? Então, o casal, ele lida com isso, ele tem esse ambiente seguro, sabe que é um ambiente de amor e ele é transformador. Eles vão se tornando uma pessoa só. Então, gente, como que a gente faz isso? Como que eu, então, sou esse cônjuge que prioriza, que busca fazer com que o outro seja igual a Jesus? Nós temos que olhar para esse verso 25 e 26. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. É a palavra de Deus, gente. É a palavra de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus e começarmos a nos transformarmos, temos a palavra de Deus como nosso espelho, e vermos o que nós estamos falhando como homens, como mulheres, dentro do casamento, onde nós estamos precisando de que Jesus entre mais, que o Espírito Santo nos transforme mais. E quando nós pegamos as verdades do Evangelho com graça e com muita verdade, com amor, querendo que o outro seja uma pessoa mais parecida com Jesus, e não esmagar o outro, falar assim, olha o tanto que você é pecador, safado, miserável. Como é que sua mãe te gerou assim?
Fala mal da minha mãe, não, que ela está ali. Fazendo isso em amor, nós vamos caminhar com a verdade, e aí você vai poder falar as verdades que o seu cônjuge precisa ouvir, para que ele seja parecido com Jesus. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque, já adiantando um pouquinho das próximas, sem ser a semana que vem a outra, existe uma falsa noção, uma má noção, uma noção danosa de submissão, é que a mulher tem que aceitar tudo que o homem fala. Não. É naquilo que ele estiver temendo ao Senhor. Naquilo que ele for parecido com Jesus. E mesmo assim, a mulher não tem só o direito, ela tem o dever de ser a primeira pessoa a amar tanto o seu marido, que ela fala para ele tudo o que ele precisa fazer para ser mais parecido com Jesus. Não fique calada. Se você ficar calada, minha santa, você está privando o seu marido de ser um homem de Deus, mais de Deus. Acho que foi por isso que eu casei com uma mulher brava, ou que Jesus me deu uma mulher brava. Nessa aliança, nós fazemos tudo um para o outro. O que nós estamos buscando que o outro seja? Santo, puro, glorioso, sem mancha, ruga, qualquer defeito, sem culpa. Então nós desejamos isso no outro. Nós lutamos para que o outro seja essa pessoa que Deus planejou para ser. E aí o que vai acontecer? As prioridades do seu casamento vão ser completamente diferentes. Porque se Deus tem alguma coisa para o João, e a Bela está enxergando, nós vamos focar o nosso casamento nesse lugar. E aí nós vamos olhar para aquilo que Deus tem para a Bela. E nós vamos ajeitar o rumo da nossa vida, do nosso casamento, a nossa rotina, para que nós dois possamos chegar nesse lugar. Porque o outro lado do autoritarismo é que só o homem tem chamado, não é verdade? E a mulher está lá, ó, como uma serviçal dele. Não é isso que o Ezer, ajudadora idônea da Bíblia, quer dizer. Ok? Mas isso fica para frente. Gente, Deus não nos uniu, então, para que nós só dividíssemos boletos, a cama, mas para que nós fôssemos amigos espirituais. E esse é um outro problema nosso, pecador, para poder escolher cônjuge. Quando você vai escolher cônjuge, vamos falar assim, na faculdade, vai escolher uma namorada. Você entra na sala e o homem vai fazer isso, tá? As mulheres eu não sei, que eu não sou mulher. Vai entrar na sala e vai olhar e falar assim, quem são as três mulheres mais gatas aqui, né? Aí eu olho para mim e falo assim, quais são as próximas? E aí cada um tem seu chassi, vocês estão entendendo? Mas, e outra coisa, e autoestima é tudo, né? Mas beleza. Aí, a gente escolhe por isso, e é importante, porque a atração física é importante. Mas, se nós entendemos que o propósito do casamento é uma amizade espiritual, nós escolhemos o cônjuge pela caminhada que nós temos juntos. Pela amizade, pela cumplicidade. E é por isso que a Bíblia é tão sábia, que ela proíbe o sexo antes do casamento. Porque quando nós temos sexo antes do casamento, normalmente o nosso relacionamento é pautado no prazer e não na amizade. Nós vamos, em breve, vamos trazer um bate-papo, um grande grupo com marido e mulher aqui, casados, deve ser no segundo semestre, e nele tem um exemplo de um casal que eles não eram crentes, tinham um relacionamento, isso tudo, e se converteram e resolveram parar de ter sexo no namoro deles até casarem. E eles têm um testemunho, que eles falam que aquilo transformou as bases do relacionamento deles, e preparou eles melhor para o casamento, porque eles aprenderam a conversar. As coisas não se resolviam no sexo, as coisas se resolviam na conversa. Porque o nosso problema é não transar antes e depois transar depois, né? Então, quando pode, você transa pouco, e quando não pode, você transa muito. Então a gente tem que buscar o Senhor Jesus para equilibrar esse negócio, só cheio do Espírito Santo. Então, gente, para terminar aqui, lembrando que quando nós caminhamos juntos e sabemos que os dois têm propósito, tem um sacrifício mútuo. É um sacrifício do homem, e deixa eu falar um negócio com você também, homem, o seu sacrifício tem que ser o maior da casa, senão também você não está cumprindo esse texto, não. Tá bom? Mas nós vamos falar disso, vai chegar, nossa hora vai chegar. Sacrifício mútuo, para que os dois cheguem num único lugar. Porque, igual a gente fala, o casamento ele é uma terceira pessoa que começa. Existe o João, a Bela e o casamento deles. Esse casamento pode acabar, não pode? E quando ele acabar, como é que vai descolar essa folha? Se descolar, vai deixar marca. Se descolar, vai ter luto, porque vai morrer uma pessoa que é o nosso casamento.
Se descolar, vai ficar pedaço. E nós vamos ter que lidar com esse descolamento dessa pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e preservar essa unidade que nós temos. Essa conexão, porque o casamento então é esse lugar de pessoas maduras, que estão amadurecendo, olhando para o Senhor, e infelizmente, gente, quando um para espiritualmente, as mulas de Balaão da igreja, então a mula para, é muito mais difícil para o outro arrastar, é pesado, é dolorido, o pastor tem trabalho, tem que ficar ouvindo e aconselhando, e orando, e jejuando, a turma da intercessão fica com seu nome lá, complicado, gente, complicado. E se tem reunião de mulheres, saiba que elas estão com o joelho baixo, clamado, ajoelhado por você. O casamento, ele é um polidor de pedras. Como é que ele faz? Ele vai polindo um ao outro, esse relacionamento vai te deixando mais lisinho, mais ajustado, até que ele fique funcional. O casamento, gente, é um caminhão de 5 toneladas passando por uma ponte. Quando o caminhão passa em cima de uma ponte, ela tem algumas falhas estruturais, ela balança, ela quebra uma coisa. A culpa é do caminhão? Não, a culpa é da ponte. Mas o caminhão de 5 toneladas, ele expõe as impurezas, as dificuldades. Então, nesse relacionamento íntimo, o peso dessa intimidade, ela vai mostrar o meu egoísmo, ela vai mostrar o meu orgulho, ela vai revelar os meus medos, porque é muito íntimo. Então nós precisamos sempre pensar, ou até falar para o cônjuge, olha, meu amor, guarda isso, eu vejo a imagem de Deus em você. Tem coisas que eu não vejo, como em todos nós. É aquela pessoa que entendeu mal João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que não parece, mas tem a vida eterna, né? Deu seu filho para que todo aquele que não parece, mas tem a vida eterna. Mas não parece, né? O cara rouba, mas não parece, mas tem vida eterna. Não, não é isso. Não perece. Gente, eu vejo a imagem de Deus. Eu vejo o que Deus fez na sua vida hoje, o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Mas eu sei que Deus tem mais para a sua vida. E eu vou me sacrificar por isso. Eu vou dar o meu melhor para que você seja a melhor versão que Deus tem para você. E essa caminhada não é fácil. E vamos voltar aqui para o Timothy Keller, nosso falecido guru. O caminho diário do casamento é muitas coisas menos sentimental. Quem é casado sabe disso. Quem vai casar só vai aprender casado. A gente fala isso 500 vezes, o povo não aprende. É glorioso, mas é difícil. É força e alegria ardentes, mas é sangue, suor e lágrimas. Derrotas humilhantes, vitórias exaustivas. Esse é o casamento. Gente, tem semana que você fala assim, está tudo errado. E tem semana que você fala assim, eu sou o cara mais feliz do mundo. Só que você pode ser mais bipolar, né? Isso é por dia. Depende do seu momento. Gente, o casamento, ele é penoso e maravilhoso. Demanda investimento, ele precisa dessa entrega, por isso que nós precisamos nos enchermos do Espírito Santo. Ele age como um espelho muito ruim, porque mostra o pior da gente, mas também revela o nosso melhor, quem nós somos, as nossas qualidades. Então o principal objetivo do casamento, gente, precisa ficar no nosso coração, que é espelhar o amor salvador de Jesus na vida do outro. E para que a nossa família espelhe o amor salvador na vida dos outros. Para que o nosso casamento espelhe o amor salvador de Jesus na vida dos nossos filhos. Não se esqueça. Poder do casamento, a capacidade de refletir o Evangelho. Submissão mútua. Definição do casamento, uma aliança. Os dois se unem num compromisso legal, público, exclusivo, permanente, de compartilhar a vida toda com o outro. Prioridade é seu cônjuge, deixar papai e mamãe, nem carreira, nem os pais, nem os amigos, nem os filhos. E o propósito, amizade espiritual e companheirismo profundo, para santificação, para sermos mais parecidos com Jesus. E se você chegou aqui hoje com pavor de casamento, se você chegou aqui hoje achando que casamento pode ser uma prisão, ou preso no seu casamento, se sentindo preso, se o seu casamento virou um contrato frio, a Bíblia te oferece algo diferente. E nós precisamos de implantar então uma amizade que um e o outro se sacrificam para que o outro floresça, para que o outro viva.
Você pode ser solteiro, você pode estar namorando, você pode ser viúvo, viúva, divorciado, mas nós precisamos entender que esse é o poder transformador do Evangelho no casamento. Independente de como você está hoje, independente de como nós estamos hoje, a única e primeira decisão que nós precisamos ter, que nós vemos nesse texto, o que você pode fazer, o que eu posso fazer, é nos enchermos do Espírito Santo. É se curvar diante do Senhor e falar assim: Deus, eu quero ser transformado, eu quero ser menos egoísta, eu quero me preparar para o casamento, eu quero experimentar o seu amor, porque se eu experimentar o seu amor da forma como esse pastor está falando, que a Bíblia está falando, eu vou aprender a amar de verdade. Eu vou aprender a transbordar. Não se esqueça, gente, todo cônjuge vai falhar. Só Jesus é o noivo fiel e perfeito. Na cruz, ele não apenas provou e prometeu amor, mas ele se fez para mim e para você o amigo perfeito, o noivo perfeito. E ele nos deu vida para que nós pudéssemos florescer. Não projete a sua satisfação pessoal no seu cônjuge. É a pior coisa que você pode fazer. Chegue inteiro e se derrame nesse casamento. Entregue a sua vida para Jesus. Se você está longe de Jesus, se você tem vivido longe do Senhor, se você está desviado, está longe dele, volte para o Senhor. Se você é um solteiro hoje aqui, se você é um divorciado que pensa em casar novamente, pare de procurar a alma gêmea. Comece a procurar o seu amigo espiritual. Comece a se preparar para ser a pessoa certa quando você encontrar uma pessoa bacana. Comece a trabalhar em você. Escolha essa pessoa, use a sabedoria bíblica para conhecer essa pessoa. E se você está casado, o que pode melhorar no seu casamento? Será que é submissão mútua? Será que falta diálogo? Falta você se colocar nesse lugar para o outro? Faltando humildade? Está faltando o fruto do Espírito? Está faltando perdão? Será que é nudez total? Será que você está escondendo alguma coisa aí no seu coração, nas suas finanças? Tem gente que esconde dívida. Vira e mexe, morre um e a gente vê, a pessoa está achando que está ficando rico, está ficando pobre, né? Eu estou falando sério, gente. Eu estou assustado do tanto que isso acontece com as gerações mais antigas. Todo mundo vivendo bombando. Na hora que morre, pum, estoura aquela bomba. A mulher não sabe nem o que estava acontecendo. A família não sabe nem o que está acontecendo. E fica um monte de gente aqui tentando arrumar a bagunça que o outro deixou. Pode estar bagunçado, gente, mas vamos trabalhar junto essa bagunça. Não é verdade? Falta prioridade. Você está priorizando tudo, menos o seu cônjuge, amizade espiritual, plantar na vida dele. Eu queria que você orasse a Deus agora e buscasse uma área, que eu sei que todos nós temos que melhorar. Uma área que você precisa priorizar. Se você está solteiro, você vai priorizar crescer com Jesus e melhorar relacionalmente. Agora, o que você pode mudar em relação ao seu cônjuge? Será que essa semana vocês não podem parar um tempo, e eu sei que isso é difícil com um filho pequeno, para alinhar os ponteiros, orar junto, buscar a intimidade de Jesus, priorizar? Será que você pode virar para o seu cônjuge e falar assim: como posso te ajudar a ser quem Deus quer que você seja? Vou falar de novo. Como posso te ajudar a ser quem Deus quer que você seja? Uma dica prática. Converse com o seu cônjuge e combine de orar 5 minutos todo dia. 5 minutos. 5 minutos. Durante uma semana, durante 40 dias da quaresma. Já passou alguns dias, vai ganhar um bônus. Até o retiro luzeiro, não é verdade? Não sei quanto tempo Deus vai colocar no seu coração. Mas eu sei que às vezes que eu parei com a Bela para orar por algum propósito, Deus nunca ficou calado. Deus transformou as nossas vidas e a nossa realidade. Você só pode viver assim, só pode ver esse casamento penoso, maravilhoso, se Jesus for o maior amor da sua vida. Se você não vier com carências, mas com vida. E se Jesus é o amor da sua vida, seu coração está seguro demais para ter medo de se entregar. Porque tem gente que tem medo de se entregar. Ele é o noivo que te conhece por inteiro. Ele te ama sem reserva. E Ele não descansa até que você cumpra o propósito dEle na sua vida. E não se esqueça, o casamento serve para nos tornar mais parecidos com Jesus. Agora, quem lidera, quem se submete, vai orando aí que daqui a 2 semanas a gente fala. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eis-nos aqui.
Intimidade é um negócio complicado, que expõe todas as nossas fraquezas. Muitas pessoas foram traídas na sua intimidade. Eu vejo aqui nessa noite muitas pessoas que não conseguem se entregar completamente nem para o Senhor, porque já foram machucadas na intimidade. Às vezes foi um pai, uma mãe, que não foi um lugar seguro. Às vezes são feridas de abusos emocionais que recebemos e não contamos para ninguém. Senhor, eu oro por cura nos corações nessa manhã. Tantos corações partidos que não conseguem se entregar mais, que não conseguem se abrir por inteiro para um novo relacionamento ou no seu relacionamento. Deus, eu em nome de Jesus, Deus, só o Seu Espírito Santo pode fazer isso em nós. Eu oro pelo poder do Seu Espírito nessa manhã, tocando os corações, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, curando os corações nessa manhã, porque a família é a base, a família é preciosa, a família é criada pelo Senhor, o Senhor que criou o casamento, e o casamento é para o Senhor. Fortalece, Pai, fortalece as famílias, fortalece aquelas viúvas que ainda sentem falta do seu cônjuge, fortalece os divorciados que têm um peso danado de não ter dado certo, uma tristeza danada de estarem sozinhos, Deus. Fortalece os solteiros para que possam plantar amizades espirituais e não relacionamentos carnais pautados no prazer. Cura, cura, transforma em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque nessa manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nós vamos olhar para esse cálice, e nós vamos lembrar que a aliança do Senhor é inquebrável conosco, que o Senhor assinou por nós e pelo Senhor, que o Senhor morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, e vida em plenitude, em vida em abundância, e que essa vida possa inundar cada um no seu momento de vida, em relação à sexualidade e ao amor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor e passar a ceia em nome de Jesus.